pela minha sanidade mental, pela paciência da minha família, pela sua tolerância. Está no ar, Velho Cast. É isso aí, pessoal. Essa agora é a segunda parte do Velho Cast, a segunda parte da participação do Bira, lá de Virgínia. Isso aí. Eu sou Júnior de Souza. Eu, Guigo Morato. Eu sou o Bira, aqui de Virgínia. Isso, e a gente agora começou a fazer aqui um bate-papo a respeito da nossa visão daqui pra lá e da visão do Bira de lá pra cá. É ou não é, Bira? Exato. Foi um papo muito legal. Espero que vocês gostem. Diego? Todo mundo vai gostar, viu? Sem Com dúvida. certeza vai gostar, porque essa conversa certamente vai dar o que falar. É isso aí, vamos virar o disco aqui agora do VelhoCast. Essa primeira parte foi muito legal, se alongou um pouco, mas ficou muito boa. E agora a gente vai conversar, focar mais aqui, fazendo mais perguntas pro Bira a respeito de um assunto que é muito interessante. O Brasil visto de fora. Como é que a gente acha, ou como o Bira vai poder até ter um conhecimento de causa, apresentar um conhecimento de causa muito mais legal pra gente, como é que os gringos, como é que os estrangeiros veem o Brasil? Aí nos Estados Unidos, Bira, como é que o pessoal, quando você fala, putz, sou do Brasil, como é que os caras reagem? O que tá acontecendo aí? Virá. Oi, tô aqui. Mas que barulho é esse? Eu não tô entendendo que barulho é esse. Tô aqui. Diga, Bira, como é que o pessoal daí reage ou que tipo de pergunta você responde quando o pessoal fica sabendo que você é brasileiro? Aliás, você tem sotaque? Então, eu posso te dar duas visões rápidas. Isso aí é um lance muito interessante. Quando eu me passou a pauta, eu falei, pô, isso daí é minha praia. Eu dou duas rápidas. A minha é um cara que mora já a maior parte, 49, 49, desde o fim, né? E é dos americanos. Os americanos, pelo menos o pessoal que tem um trabalho, me perguntam muito do Brasil inteiro. O Brasil ficou em evidência para o Brasil inteiro. Né? Essa é a realidade. O Brasil está meio assim, por baixo do. Expressão que a gente usa aqui em inglês, por baixo do radar. Né? Sim. Então, mas agora, com as Olimpíadas, o Brasil está em evidência. Tudo que tem acontecido aí, a crise política e tudo que não foi feito no Rio na área de saneamento básico, o Brasil foi em evidência. E eles me perguntam direto, mas pô, vai ter Olimpíada no Brasil? Tudo que está acontecendo lá vai ter Olimpíada. Então é vergonhoso, né, pra gente. Né? Então eu conversando aqui com os amigos brasileiros meus, que são aqui também há muito tempo, você no exterior, você tem que ser funcionar quase como um embaixador do seu país. Né? Você tem que passar uma imagem legal, mas ao mesmo tempo a realidade. Então, o Brasil as pessoas um país onde come pouco, com muita violência e muita insegurança. Né? Enfim, um país governado. Né? É a visão que eles têm. Eles não estão errados, né? Então, mas no meu caso, visão rápida, eu acho que aí no Brasil é muito fácil ser levado para um momento, ser puxado para um lado, para o outro. Eu acho que está tão polarizado. E acho que isso daí ficou mais claro agora com essa falta de politização do povo, né? Essa imaturidade política do povo ficou evidente agora com essa crise, né? Porque o que aconteceu aí no Congresso, por exemplo, com a votação do impeachment, é um reflexo da briga de torcidas, né, que está acontecendo nas redes sociais, né? Sem dúvida. Ninguém respeita a opinião do outro. Sem dúvida.
são dois extremos e, na verdade, são muito parecidos, né, na sua essência, né? Isso foi uma coisa que a gente até citou no primeiro programa, né? Com relação aqui ao... Isso é uma coisa de brasileiro, tá? Isso é uma coisa de brasileiro. O brasileiro, normalmente, ele não tolera, ele não consegue entender que há nos outros o direito de não concordar com aquilo que ele pensa. Ele não consegue conceber por que alguém está discordando dele. E ele parte para atitudes imbecis, muitas vezes até violentas, uma incoerência absurda, né? Então fica um negócio meio estranho. O brasileiro não consegue... Né? Oi? As coisas parecem que insuflam, umas pessoas insuflam a outras. Mas porque o brasileiro não é educado para aceitar o diferente. Não estou dizendo. O brasileiro carrega um fascista dentro de si. Eu basicamente vejo o Brasil hoje como um país de fundamentalistas de direita e de esquerda. Sim. Né? Regados à corrupção que corre solta em ambos os lados, né? Então, 93% dos políticos tem ações ou jurídicas ligadas à corrupção ou criminal, que é uma devassa, né, meu? Dentro de uma sociedade. É uma né? devassa. Isto é mentira. A minha ação é na França. É um governo, cara. É um governo claptócrata, né? Mas Bira, você não acha também, só desculpa até fazer um parênteses aqui, não quero interromper, mas já interrompendo, parafraseando o Jô Soares, isso é reflexo do que é o povo. Nós somos um povo que não respeita sequer a faixa de pedestre, cara. Concordo. Você está entendendo? A gente não respeita a faixa de pedestre, vai exigir dos caras lá em cima. Nós não somos honestos no nosso dia a dia e nós estamos exigindo que os caras sejam ilibados lá em cima. Não tem cabimento. Exato. Eu particularmente, Júnior e Guilherme, eu acho que o povo brasileiro precisa de um choque de valores, né? Não todo o povo, claro, mas uma grande parte. Porque a corrupção é um problema cultural no Brasil, né? Ninguém nasce corrupto. As pessoas se tornam corruptas. Concordo. Educação casa, escola. Um povo que todos fizeram para levar vantagem. E o próprio Gerson se arrependeu muito disso. Foi criada uma lei de Gerson, o nome dele, e que desmerece absolutamente a imagem do cara que ele é. E outra, eu acho fazendo uma propaganda de um negócio que... Um cigarro, né? Guigo? Bira? Sumimos, eu tô te escutando, Júnior. Bira? Oi? Tá me escutando? Agora sim. Deu uma pane. Eu acho que a coisa vai começar a mudar, realmente, sabe? Quando o povo entender e se alguém está se corrupção de algo de forma ilícita, né? Esse alguém provavelmente está prejudicando as pessoas, tirando as pessoas. Mas aí, cara, eu acho que a gente já caiu em questão de ética e conduta moral. Sim, então, você sabe que eu acho que nos últimos meses, nos últimos anos, até com o advento das redes sociais, as redes sociais elas têm muita coisa boa e muita coisa ruim. Uma das coisas boas que eu noto é essa proliferação de informações legais a respeito do que é ser ético, do que é ser respeitoso, do que é cumprir as leis, que é sim legal. Pô, cara, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente chega ao absurdo. Eu falo, pô, você tem um pedreiro pra me indicar? Não, tem esse fulano aqui, ó, esse aqui é honesto. Pô, peraí. É verdade isso. Como assim? Como assim? Os outros não são? Você tá entendendo? Não, honestidade. Porque você indicando. Honestidade virou quesito de currículo. É coautor de uma possível cagada. Não é isso. E pro povo ser bacana, aprender, né, e fazer tudo isso aí, vai ter que... Uma coisa que é muito dura, cortar a própria carne. Não, mas não é isso, não é nem isso que eu tô te falando, porque a gente tá arriscado. Você tomando a atitude correta, você vai ter que abrir mão de uma vantagem.
Mas, Guigo, você sabe... E a galera é o que... Não é esse o ponto. Desculpa, mas não é esse o ponto que eu tô querendo abordar. Ser honesto não é qualidade. Ser honesto não é ponto de currículo. Você tá entendendo? A gente tem nego que coloca, não sou honesto. Falei, pô, peraí, como assim? Ele precisa escrever que... Você tá me entendendo? Ser honesto, ser ético, respeitar as leis, não é qualidade, não é ponto, não é item de currículo, é obrigação. A gente chegou ao ponto do escárnio social aqui no nosso país, de que eu precisar falar que quando eu estou indicando uma pessoa para tal lugar, eu falo, não, mas ela é honesta. E os outros? Então quer dizer que ninguém mais é. Você está entendendo? Essa que eu indico Então, eu acho assim, gente, eu acho que essa ética normativa, né, que eles falam em filosofia, tudo, sim, aprende em filosofia, que faz parte do currículo de filosofia nas faculdades, eu acho que tem que ser ensinada desde o ensino fundamental, entendeu? Enfim, quando começar em educação de qualidade, sabe? A educação de qualidade provida de qualquer ideologia, tanto de esquerda como de direita, que hoje acontece muito nas universidades, e deixar a pessoa seguir o livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa escolhe o que quer seguir, né? Mas tendo o conceito dessa ética normativa, que eles chamam, né, que é conduta e ética e conduta moral, isso tem que vir lá de baixo, tem que vir desde a educação fundamental. Alguém teve aquela matéria, eu acho que era... Educação Moral e Cívica. O SPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu tive isso, cara. Não, mas o Gui, então, quer dizer, cara, não tem hoje. A minha mulher é professora. A minha mulher ela é diretora de escola, é professora. E existe, cara, o grande problema hoje em dia não é nem o tanto o que... Porque a escola, na realidade, ela não educa, ela instrui. A educação vem de casa. Vem de casa. A educação vem de casa, exato. Então, o que acontece? E eu tenho uma regra que até hoje não encontrei exceção. Por trás de todo babaquinha tem um babacão e uma babacona. Ou então uma babacona ou um babacão. Mas o babaquinha não nasce babaquinha. Ele é babaquinha porque alguém o torna babaquinha. Entendeu? Exato. Então o que acontece? Exato. Aquele moleque trouxa que tem valores pífios, que é ridículo, é porque ele traz isso de casa, brother. Traz isso de casa. Tem aquele babacão gorduroso, ceboso, Você escorregadio. tem que levar vantagem. Justamente. Leva essa colinha. O papai fazia assim na escola. Isso. Eu fazia assim e colava. Isso. Só que hoje eu não sei, porque é capaz até da cola. Mas papai, essa vaga é de deficiente. Se liga só, filho. O cara abre a porta e sai mancando. Eu já vi essa porra acontecer. Eu já vi essa merda acontecer, brother. Eu já vi essa porra acontecer. Cara, pra mim, se existe uma coisa que hoje, nos dias de hoje, me deixa profundamente emputecido, é ver alguém parar na vaga de deficiente, cara. Isso não me entra na cabeça. Não existe justificativa pro imbecil parar na vaga de deficiente se ele não for deficiente. Né? E não adianta você me dizer que você não tem cérebro. Você ter nascido sem cérebro não é deficiência. Aí não é, não. Sem usar óculos, porque eu já ouvi falar, pô, é deficiente aqui. Então, olha, eu tava no shopping. Ele é cego, a forma, mas ele tava dirigindo, cacete. Eu tava no shopping, esse negócio aí, né? Não é meio fora, mas tá dentro dessa. Sim, quando moral, é ética, a gente moral dessas coisas. É todas. O Brasil visto de fora por dentro. Por dentro. O cara tava parando na vaga de deficiente aqui no shopping. O shopping tava bastante cheio, né? E o cara parou e saiu andando. O velhinho falou: escuta, meu amigo, eu tenho aqui a esposa. Um velho, sei lá, devia ter uns 200 anos. E a esposa andava com aquele... Tava com... Era a Princesa Isabel. Né? Era a Princesa Isabel que tava... Andador, né? Acho que é a filha dela. Aí tava o pá pra andar. O cara falou: meu, você não pode parar aí. Eu preciso dessa vaga. Minha mulher não pode andar direito. O cara deu com o braço pra cima e foi-se embora. Mas chegou um cara, um mecânico que estava com uma caminhonetinha bem velha. Ele falou: senhor, pode ficar tranquilo. O cara colocou aqueles macacos jacaré debaixo do carro do cara.
levantou, arrastou o cara e deixou um cara de um jeito, naquelas ilhotas que tem ali. Ele passou e arrastou o carro do cara, era um carro pequeno, colocou assim, entre um e outro. Aquele cara o mecânico tirou o carro do cara do lugar, o velho estacionou e entrou. E esse mecânico aí botou o carro que o cara ia ter que chamar um guincho para tirar o carro de lá. Então, quer dizer, eu acho que atitudes como essa, que parece que tem graça, que é uma coisa bem atípica da normalidade da galera, em vez de chamar a polícia, ele já tomou a providência na hora, o mecânico. E é errado também, né? É errado também. O certo era esse povo que faz esse tipo de coisa ser punido, como é lá nos Estados Unidos. Esse é que é o grande problema. Por que nós temos uma deficiência? Por que nós temos... Não interessa qualquer penalidade. Se ela existe, se o cara começar a ser penalizado toda vez que ele fizer a merda, ele para de fazer uma hora, Guigo. Porque de grão em grão a graninha esvazia no bolso dele. Só que acontece o seguinte, cara, nós vivemos numa cidade numa sociedade impune. Você lembra dele, não? Sem dúvida. Deus me ajudou e eu ganhei 213 vezes na loteria. Mas, cara, o problema não é nem esse, Guigo. O problema o João Alves era... Mas o que eu quero dizer, por exemplo, lá fora, as coisas funcionam. Pergunta pro Bira se alguém parava na vaga de deficientes lá nos Estados Unidos. Aqui o que acontece? O que acontece aqui? Isso aqui não é um país perfeito, né? E também isso daí, quer dizer... Mas a gente abusa da imperfeição aqui embaixo, né, Bira? País perfeito é uma coisa muito subjetiva, né, cara? Acho que se você perguntar lá para os dinamarqueses se eles acham o país deles perfeito, eles vão dizer que não. Mas, é o melhor IDH do mundo, né? Exato. Então, mas o que acontece aqui, por exemplo, e o que eu estranho muito no Brasil, é que eu incorporei, né? Você incorpora várias coisas úteis aqui pela daqui, né? O que não presta, você joga fora, né? Mas as coisas úteis você acaba incorporando, né? Que é o respeito à cidadania, respeito às leis, respeito aos seus direitos, como segurança, educação. E o principal, que eu acho principal, né? Que é o respeito à meritocracia, né? Meritocracia, quer dizer... Vou dizer que aqui não tem. Não importa se você seja de esquerda, se você seja de direita... Seja republicano ou democrata. Não importa. Eu acho que a meritocracia aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é uma coisa muito valorizada, né? Eu vejo isso na minha firma. Eu voltei para o Brasil 2 anos, 98 a 2000. Minha esposa foi transferida para trabalhar em São Paulo. Eu fui com ela. Eu comecei a trabalhar na firma. E eu vi as coisas, uma firma de contabilidade. Eu fiquei 3 meses na firma. Eu vi as coisas que aconteciam, o dono da firma gritando com os funcionários, sabe? Faltando com respeito. Pô, dá. E você perde essa coisa do respeito à pessoa, né? É importante, né? Você respeitar. É um outro ser humano que está ali, né? Ele pode ter uma diferença, uma opinião diferente da tua, mas é um outro ser humano que está ali, né? Então, essa coisa... Mas eu acho que o ponto positivo, cara, não é tudo negativo no Brasil. Eu acho que o ponto positivo, e eu tenho uma visão até otimista, apesar de tudo que está acontecendo aí, cara, vendo de longe, é que eu acho que, pelo menos, bem ou mal, com esses carnavais todos que acontecem no Congresso, de votação, tudo no Supremo, no Judiciário, eu acho que, bem ou mal, a gente tem opções democráticas, né, por enquanto, bem ou mal, elas estão funcionando. Parece que é uma evolução, nós estamos passando por uma evolução, temos até cadeira na ONU, lá, essas coisas, mas é uma evolução a fórceps, na marra, porque é colocado pra gente aqui dentro, que o povo vê como ainda muito, e temos muito mesmo que melhorar, mas conseguimos de outras coisas, não só, né, não só na parte jurídica completamente, falando como todo, mas também como um povo. O povo tá querendo reagir e também está querendo ser visto de uma forma melhor. Tirando aquele estigma, aquela coisa de formadores de canalhas
ou jogadores de futebol. Exato. Me parece que isso está ficando mais nítido dentro de cada um. Falo, porra, será que onde quer que eu vá, quando eu digo que estou estando em outro país, quando eu digo que sou brasileiro, a galera vai falar Ronaldo, Pelé, samba e carnaval. Mas foi exatamente isso. Esse rapaz que eu atendi, que eu comentei com vocês aqui, que eu atendi um rapaz aqui eu achei no um Palácio pouco das Artes, que o filha da cara, puta é dele, de achar que de a Boston. gente era índio aqui Né? ainda, hein? Não. Cara, não é isso não. Você pode perguntar pro Bira se a maioria das pessoas não faz nem ideia. Tinha um amigo meu que a irmã dele era casada com um rapaz lá de Luxemburgo, que era um paisete incrustado entre a Alemanha e a França. Até o dialeto, eles não têm nenhum uma língua, é um dialeto que mistura francês com alemão lá. E eles vieram para cá para visitar a família, ele conhecia sogros, cunhados, etc., os sobrinhos, blá, 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 blá. E eles vieram e não avisaram em qual aeroporto iriam descer. O que aconteceu? Bom, vamos lá para Cumbica, né? Provavelmente o aeroporto internacional é maior, não sei o quê, o pessoal, o avião deve ter, sei lá, descer, calhou, encontraram, pô, ainda bem que a gente encontrou vocês, porque vocês esqueceram de passar pra gente qual aeroporto que vocês iam descer aqui no Brasil. Aí o cara virou, mas como assim? Aqui no Brasil tem mais de um? Ô, filha da puta. Não é filha da puta. Guigo, cara, você não pode culpar o cara, porque toda vez que alguém vai vender o Brasil lá fora, leva uma bunda, um cara com uma bola de futebol e uma foto do Pelé, cara. Você tá me entendendo? Então a culpa é nossa, não é dele. A culpa é nossa. Tem os dois lados. Sim, e a falta de interesse dos caras. Eu também volto a dizer, eu tenho uma profunda falta de interesse pela... O americano, cara, os Estados Unidos, esse país aqui é uma ilha, né? Sem dúvida. O americano, ele não, em geral, tá? O americano, não, tirando talvez a costa leste aqui do Washington até Boston, é um pessoal mais esclarecido, pessoal tem as melhores universidades do país, na Califórnia, mas o centro, o meio dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, o povo é tudo ignorante com relação a isso. O povo é muito ignorante com relação a isso. Eles focam muito, né, Bira? Eles focam muito em si próprio, assim, né? Na própria... Para você ter uma ideia, para começo de conversa, não tem geografia, cara. Não tem geografia nas escolas. Eles não ensinam no ensino fundamental, no ensino médio, geografia. Essa matéria não existe. O norte-americano é um profundo conhecedor do seu próprio umbigo, né? Exato. Então, o que acontece? E daí surgem os estereotipos, né, do americano. O cara que é rude. Em muitos dos casos se concretiza, né, essa visão. Então, mas tem os dois lados. Tem um lado brasileiro, que nós realmente só exportamos bunda, bola de futebol, e só. Então, mas é o que eu estou te falando, tem os dois lados, mas só que o maior culpado, e na minha humilde opinião, somos nós, cara. Claro que sim. Claro que sim. A gente se vende errado. Que fica estigmatizado com a coisa, né? Sem dúvida. A gente se vende errado e a gente não vende as coisas boas. Sem dúvida. Com exceção da Embraer. Não, bunda é legal, né? Bunda é legal. Em qualquer país, né? Em qualquer país. Só não na China. Na China não. Ai, cacete. Mas outro cara que eu também vim pro Brasil e falar foi o George Foreman, quando ele começou, fez essa parceria com essa empresa que vende os grills, né? Pra cá. Aí trouxeram ele para São Paulo. Não, trouxeram ele aqui para São Paulo. Meu, o cara falou, meu Deus do céu, por que vocês não falam para as pessoas que vocês têm essa cidade maravilhosa aqui? Eu não sabia que vocês eram desse tamanho, que vocês eram... Pô, me levaram num restaurante aqui agora, levaram ele numa churrascaria, acho que foi na Fogo de Chão. Meu, disse que o cara não parava de falar no churrasco do Brasil. Ele falou, olha, o churrasco do norte-americano, ele fazia, é dessa altura aqui. O do Brasil tem 3 metros de altura. Você tá me entendendo? Né? O Brasil é muito ruim, cara, de marketing. Você vê, aqui nos Estados Unidos, cara, tem pontos turísticos, lugares turísticos, que são super produzidos, entendeu? Para se tornar um ponto turístico. Não, e são conhecidos do mundo inteiro, né?
Você olha o lugar assim, você fala, poxa, mas isso é um ponto turístico. Mas assim, com toda a infraestrutura e tal, a própria catarata, as próprias cataratas de Niágara, sabe? São duas quedas d'água, são bonitas, só nada pare, sabe? Sabe? Então, o Brasil, ele é muito ruim para fazer propaganda de si próprio, né? O país, as praias do Nordeste, sem sabe? dúvida. O centro do Pô, Jericoacoara, Fernando de Noronha. Meu, você vê aqui Pantanal, você vê lá o Rio Grande do Sul. Difícil tendo essa cidade. São Paulo, eu acho que é a quinta, sexta maior cidade do mundo, eu acho, mais populosa, eu quero dizer. Não sei, eu acho que é quarta, oitava, não sei, é grande, cara. Agora, como é que a gente vai vender uma boa imagem se o cara é capaz de ir no aeroporto ser roubado? Mas, Guigo, o problema não é nem esse. Guigo, então, Guigo, aí já é outra falar. coisa. Guigo, Guigo, aí você já está. É outra coisa, Guigo. Você está falando outra coisa. Porque o que nós estamos falando é o seguinte: a violência, a questão da violência da insegurança, tudo bem. Mas o que acontece é o seguinte: a gente vende lá para fora que nós somos um país composto por bunda, futebol e sei lá uma baiana e carnaval, bunda, futebol e carnaval. Mas nós não somos isso, cara. Como não tem como ser diferente, Guigo? Pô, nós temos uma cidade cosmopolitana como São Paulo. O turismo de negócios em São Paulo é um dos maiores do mundo. Pô, a gente tem a Fórmula 1 aqui, a gente tem o Rio de Janeiro, que é aquela cidade maravilhosa. O Bira acabou de citar o Nordeste, as praias do Nordeste, a Amazônia, Pantanal. Pô, e cidades enormes. Estou falando que esse menino que veio de Boston, aqui de Massachusetts para cá, disse que quando ele desceu em São Paulo, ele falou: meu Deus do céu, isso aqui é maior do que onde eu moro. Você está me entendendo? É isso que eu quero dizer. Mas por quê? Porque a gente chega lá e fala: é o seguinte, vem pro Brasil, tem bunda, futebol e carnaval. Cara, então, porra, para, bicho. Não, então, nós temos uma cidade como São Paulo, nós temos Fernando de Noronha, nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos as Serras Gaúchas, nós temos o Côncavo Mineiro, nós temos História. Porra, não, nós temos bunda, carnaval e futebol. E leva um cara com pandeiro. Pra merda, né, cara? Pra merda. E depois acha ruim que os caras lá não conhecem a gente. A gente não se mostra pros caras, brother. A gente mostra bunda, futebol e carnaval. A culpa é nossa, Guigo. A culpa é nossa. Mas dá pra virar o disco?